Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Marionice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o eclipse total da Lua que acontece em Touro nesta terça-feira, dia 8 de novembro. Antes de a gente começar, vamos dar aquele recadinho básico. Você que já me segue por aqui, muito obrigada por seguir este canal, muito obrigada por seguir o meu trabalho. Receba o meu abraço carinhoso de agradecimento. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo. Mande o link desse vídeo para as pessoas que você sabe que se interessam por astrologia, particularmente pelo tema de eclipses. E deixa a sua curtida também, é claro. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, porque talvez recebeu um link, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Receba também o meu abraço de boas-vindas. Muito obrigada pela visita. Eu espero que você goste daquilo que vai encontrar por aqui. E se curtir, já sabe, se inscreva no canal e ative as notificações e também manda esse conteúdo para quem está interessado em astrologia de qualidade. Então, vamos falar sobre este eclipse. Em primeiro lugar, coisinhas básicas sobre eclipses para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eclipses são lunações superpotentes. Eles sempre acontecem ou na lua nova ou na lua cheia. Então, um eclipse lunar sempre acontece na lua cheia. Este é um eclipse que vai ser total. Os eclipses acontecem em temporadas. Nós geralmente temos 2 temporadas de eclipses por ano. Essas 2 temporadas acontecem porque elas sinalizam exatamente o trânsito do Sol pelo eixo nodal da Lua. A primeira temporada de eclipses de 2022 aconteceu entre abril e maio, no primeiro semestre. Tivemos um eclipse solar parcial no dia 30 de abril a 10 de Touro, seguido por um eclipse lunar total no dia 16 de maio a 25 de Escorpião. Os eclipses atualmente estão acontecendo nesse eixo de signos de Touro e Escorpião, exatamente porque o trânsito do eixo nodal da Lua está passando atualmente por este par de signos. Agora nós estamos vivendo a segunda temporada de eclipses de 2022. Já tivemos um eclipse no dia 25 de outubro a 2 de Escorpião, inaugurando um ciclo lunar de 4 semanas. E como foi um eclipse, essa lunação, essa lua nova se torna superpotencializada. Classicamente, a maioria dos astrólogos diz que os eclipses podem ter efeitos por cerca de 6 meses, até que um próximo eclipse da mesma natureza aconteça. Há divergências, vários outros astrólogos têm outros cálculos para a duração desses efeitos. Alguns dizem que eclipses solares podem durar até anos e eclipses lunares duram meses. Mas vamos ficar por enquanto. Eu mesma já falei da duração de efeitos de eclipses por anos, no caso de solar, e lunar por meses, seguindo o que é dito por Christine Arens, astróloga canadense, que também bebe, que traz essa interpretação também a partir de Ptolomeu. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a ideia dessa duração de 6 meses para a gente facilitar, porque tem tanta coisa aqui que eu quero falar que esses temas são até mais importantes. Vou usar uma parte daquela apresentação que eu já tinha feito para falar desses 2 eclipses dessa segunda temporada, só que com algumas coisas sendo adicionadas. Não se preocupem que não vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou trazer aqui
essa minha apresentação para a gente falar deste eclipse. Então, vamos lá. Eclipse lunar total em Touro. Relembrando aquilo que eu acabei de falar, só para a gente pontuar aqui de novo, nós estamos tendo 4 eclipses no ano de 2022. Um eclipse solar parcial a 10 de Touro no dia 30 de abril, eclipse lunar total a 25 de Escorpião no dia 16 de maio, eclipse solar parcial a 2 de Escorpião no dia 25 de outubro e agora o eclipse lunar total a 16 de Touro. É muito interessante notar que os eclipses solares desse ano são parciais, os eclipses lunares são totais. E as séries Saros que são ativadas nesse ano, elas trazem uma ênfase no grau 27 dos signos fixos, também dos signos de terra. Bom, só para a gente relembrar, nós estamos nesse período de eclipses e o último eclipse aconteceu no dia 25 de outubro, dias antes das eleições presidenciais, do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Esse eclipse foi a 2 de Escorpião, foi visível na Europa, especialmente no leste europeu, na Ásia Ocidental, norte da África e Oriente Médio, né? A gente também falou desse eclipse já aqui nesse canal. Aqui uma outra maneira de a gente perceber, de a gente visualizar esse eclipse. E agora nós estamos vivenciando o segundo eclipse dessa temporada, o último eclipse de 2022. Então, eclipse lunar total a 16 graus do signo de Touro. No horário de Greenwich, acontece às 11 da manhã. E aqui uma observação: existem geralmente ligeiras diferenças entre o horário em que a lunação ocorre, seja lua nova, seja lua cheia, e o horário exato do eclipse. Nem sempre o horário da lunação é o mesmo do horário do eclipse. Portanto, na lunação, a gente olha o aspecto exato, seja de conjunção da Lua ao Sol, seja de oposição. Mas no horário do eclipse, esse aspecto nem sempre está no mesmo minuto. Então, olhando aqui para o mapa do eclipse levantado para Greenwich, a gente levanta para Greenwich por seu meridiano zero, e é esse mapa de Greenwich que a gente olha para ver como esse eclipse repercute no mundo, no coletivo. Então, a Lua está cheia, a Lua fica cheia, e o eclipse ocorre no grau 16 de Touro. A lua cheia acontece a 16 graus 00 de Touro. O eclipse acontece a 15h59, um minuto antes, no grau anterior. Isso vai dar uma ligeira diferença quando a gente olhar o símbolo sabiano. Mas vamos lá primeiro ver esse mapa. Então, uma coisa que é muito interessante, nesse mapa de Greenwich, nós vemos no do Sul, Mercúrio, Sol e Vênus em Escorpião, na casa 10 do mapa, representando as autoridades do mundo, representando os grandes poderes, os reis atuais desse mundo, desse coletivo. Todos eles recebendo a oposição da Lua e de Urano lá na casa 4. A casa 4 representando as bases, representando a terra, representando as pessoas mais comuns. O Nodo Norte também está lá. Então, há uma ideia de uma polarização muito forte aqui também. A Lua, no signo de Touro, está exaltada. É um signo do qual ela gosta muito, porque a natureza de Touro oferece as condições que a Lua busca para estar confortável e se sentir segura.
Porém, a Lua faz conjunção a Urano. E Urano é um planeta de instabilidade, é um planeta de disrupção, de mudanças, e geralmente mudanças radicais, inesperadas e abruptas. Portanto, a Lua não está tão confortável quanto ela gostaria, apesar de estar em Touro. A Lua aqui representa a necessidade de olharmos na nossa vida onde é que a gente tem que trazer mudanças, onde é que a gente precisa se abrir ao novo, quebrar aquilo que está estabelecido, desapegar daquelas coisas que talvez a gente veio acumulando ao longo do tempo. Touro, sabidamente, é um signo de manutenção, de conservação, que vai tentar segurar as coisas ao invés de jogá-las fora. Mas Urano, passando por Touro, por muitos anos, está indicando a necessidade de a gente perceber o que de fato tem valor para nós, e nem sempre esse valor está nas coisas concretas ou nas nossas posses. Bom, então a Lua cheia está conjunta a Urano em órbita de 1 grau. Isso já traz uma ênfase muito forte para os temas uranianos. Urano representa a necessidade de mudança, o progresso, o futuro, o novo, a liberdade, a independência, a rebeldia, a instabilidade. Tudo isso fica muito enfatizado por ocasião desse eclipse. A Lua também, além de se opor ao Sol, que é o aspecto que configura a Lua cheia, é claro, a Lua também está fazendo oposição a Mercúrio, planeta das comunicações, das ideias, da mente, da cognição. Isso coloca um conflito imediato na maneira de a gente conciliar sentimentos e pensamentos. Aqui, quando a gente olha do ponto de vista coletivo, a Lua representa o povo e Mercúrio representa os porta-vozes das autoridades. Há um conflito bastante sério em andamento aqui. A Lua faz essa oposição exata a Mercúrio porque são poucos minutos de diferença entre eles. Além de a Lua estar oposta a Mercúrio, ela também se opõe a Vênus, a 20 de Escorpião. A oposição a Vênus é extremamente importante porque Vênus é a dispositora da Lua. É Vênus quem comanda o signo de Touro, portanto, Vênus é a regente desse eclipse. Acontece que Vênus não está em boas condições, porque Vênus passando por Escorpião não fica nem um pouco confortável. Classicamente, é um signo de detrimento de Vênus. É uma Vênus intensa, passional, muito menos propícia a conciliações, muito pelo contrário, é uma Vênus que tem uma expressão mais defensiva, mais desconfiada, mais controladora. Ela definitivamente não está nem um pouco confortável, está tentando se proteger. A oposição de Lua a Vênus, do ponto de vista mais pessoal e individual, indica um feminino cindido, partido, polarizado, a alma feminina realmente quebrada, partida ao meio. Isso sugere muitas rivalidades, muitos conflitos que podem se expressar, de fato, nas nossas relações pessoais. Do ponto de vista mais coletivo, aqui, de novo, é o povo fazendo oposição a esses poderes estabelecidos. Também é interessante a gente notar que há uma T-square, uma cruz T, muito forte colocada aqui, porque exatamente Lua e Urano em oposição a Mercúrio, Sol e Vênus, nesse eixo de Touro e de Escorpião, todos eles estão em quadratura a Saturno a 18 de Áries, a 18 de Aquário, perdão.
Portanto, este eclipse, esta lua cheia, colocam mais ênfase na quadratura Saturno-Urano, que tem estado onipresente desde 2020. Essa velha guerra entre o velho e o novo, entre o passado e o futuro, entre a busca de segurança ou a necessidade de liberdade, entre o desconhecido, o conforto do conhecido e a aventura do desconhecido, entre várias outras dicotomias. Saturno é foco dessa cruz T. Saturno, além de representar as estruturas do mundo, a busca de segurança, a manutenção daquilo que é conhecido, a tradição, também representa limites, medos, bloqueios, a resistência ao novo. Portanto, esse embate se dá de uma maneira muito aguda, muito extremista. E as pessoas que temem o novo ou esses poderes estabelecidos vão tentar resistir ao máximo a essa chegada do novo ou às mudanças que estão sendo colocadas. Saturno é a resistência, Saturno é o bloqueio, Saturno é a nossa insistência em permanecer naquilo que é conhecido. Esse mapa ele está falando de uma dinâmica que está acontecendo no coletivo ao longo de todo esse ano. Porém, essa dinâmica nasce dentro de cada indivíduo, como eu também venho falando ao longo de todo esse ano. Outra coisa que é muito importante é que o signo de Escorpião, por onde passa atualmente o Sol, onde nós também temos Mercúrio e Vênus, é regido por dois planetas, Marte e Plutão. Esses dois planetas regentes da casa de Escorpião estão em antagonismo. Eles não estão concordando sobre a maneira de administrar esse signo, o que coloca mais irritação, mais conflito, mais belicosidade no ar. De uma forma que não é prontamente visível, não é prontamente consciente, o que torna mais difícil de nós lidarmos com isso e integrarmos isso. Além do mais, Marte atualmente está retrógrado. Marte, o regente tradicional de Escorpião, por onde passa o Sol, retrograda de 30 de outubro a 12 de janeiro. Marte trafega o signo de Gêmeos de agosto de 2022 até março de 2023. E mais ainda, Marte está fora dos limites da eclíptica, está fora da autoridade do Sol, de 22 de outubro até boa parte do mês de maio de 2023. Então, Marte, regente do Sol atualmente, está numa condição rebelde, extremista, fora da alçada do Sol, representando uma ação que pode ser caótica, que pode ser extremista, que pode ser imprevisível. Planetas fora de limite costumam ter uma qualidade fortemente uraniana. Eles funcionam como exilados, eles são outsiders, eles não atendem à voz da consciência. Portanto, esse eclipse ele traz uma tônica que potencializa muito a qualidade já exacerbada do eclipse. Eclipses são lunações superpotentes. A energia já está muito exacerbada. O fato de Marte estar retrógrado, fora de limites, torna tudo isso mais agudo, mais intenso e mais extremista. Esse Marte está na casa 6. A casa 6 em mundial representa os trabalhadores, representa questões relacionadas à saúde, de um modo geral.
mas principalmente trabalhadores. Então, aqui há uma sensação de revoltas, de rebeldia, talvez até greves. Outra coisa importante é que Saturno, nesse mapa, está no ponto médio entre Sol, Lua e os nodos, exatamente. Ele é o foco de uma quadratura T, o que traz uma tônica muito rígida, muito inflexível, muito conservadora e uma busca de controle a qualquer custo. Esse controle pode ser buscado, inclusive, através dos mecanismos bem saturninos, como polícia, como forças armadas. Então, é um eclipse bastante tenso desse ponto de vista mundial. Sabemos que há guerras em andamento e a guerra mais observada, obviamente, é a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque afeta a Europa de forma muito direta. A Europa sendo, vamos dizer, aquele continente que ainda estabelece muitos paradigmas do mundo ocidental. Então, esse mapa é bastante tenso. Antes de a gente continuar essa análise, vamos olhar a visibilidade desse eclipse. Então, o eclipse é a 16 de Touro. Ele é visível principalmente no Pacífico. Esse eclipse é visível principalmente nesta região do Pacífico. Então, a região mais clara aqui nesse gráfico é a região onde o eclipse vai ser visível, a região mais escura é onde o eclipse não é visível de forma alguma. A gente vê principalmente essa região do Pacífico, a região da Indonésia, a região leste da Oceania, pega também a Nova Zelândia, parte da China, parte da Rússia, e do outro lado também pega o extremo norte da América do Norte, boa parte do Canadá, Alasca, Canadá e boa parte da região norte dos Estados Unidos. Então, essa é a visibilidade desse eclipse. Olhando de outra maneira, então o ponto focal do eclipse é exatamente aqui na região central do Oceano Pacífico. A Indonésia está mais ou menos nesta região aqui. Visto de outra maneira, aqui olhando o globo terrestre. Então, o eclipse acontece principalmente nesta área. É muito interessante a gente notar também que essa área aqui, né, é uma área chamada na geografia de Círculo de Fogo ou Anel de Fogo do Pacífico. Por quê? Porque essa é a área no mundo mais sujeita a tremores de terra, a movimentação de placas tectônicas e a erupções vulcânicas. Então, é uma região extremamente sujeita a fenômenos geofísicos. Por isso, tem esse nome de Anel de Fogo do Pacífico. Eclipses acontecendo nessa região podem indicar, entre outras coisas, fenômenos geofísicos acontecendo nessa região. Além dos fenômenos geofísicos, um eclipse ocorrendo nesta área também indica uma propensão maior a crises e a dramas humanos sendo precipitados. A gente tem acompanhado nas últimas semanas várias situações de fato muito dramáticas e trágicas acontecendo nessas regiões asiáticas. Houve aquela situação na Indonésia de um estádio sendo invadido por torcedores após o fim de uma partida e mais de 120 pessoas foram mortas. Recentemente, houve uma festa de Halloween na Coreia do Sul
com mais de 150 mortos e mais de uma centena também feridos. É uma região que também está sofrendo muito com enchentes. Então, essa região fica extremamente sensibilizada e até mesmo fragilizada, representado por esse eclipse acontecendo nesta área. Quais países são mais afetados depende muito de olhar-se também os mapas astrológicos de cada país para ver também como é que esses mapas são afetados por este eclipse. Mas há um truísmo na astrologia que diz que o eclipse tem maior impacto, especialmente do ponto de vista geofísico, naquelas regiões onde ele é visível. É somente lá? Não. Aí a gente também vai olhar os aspectos que o eclipse faz aos mapas de indivíduos e aos mapas das nações para saber o impacto do eclipse de forma mais particularizada. Aqui a gente tem a astrocartografia do eclipse lunar total, do dia 8 de novembro. Como a gente viu, o eclipse acontece na Oceania, no Oceano Pacífico, naquela região da Oceania, que é esse pedaço aqui. De fato, neste mapa, as linhas aparecem, na verdade, do outro lado. De fato, a gente vê aqui as linhas de Sol e Lua, o Sol no fundo do céu, a Lua no meio do céu. Também passando aqui próximo, ainda na região do Pacífico, mas já pegando o norte da América do Norte, tem a linha de Marte no meio do céu, regente tradicional de Escorpião. E ainda aquela quadratura Saturno-Urano também está em grande destaque nesse mapa. Eu vou trazer aqui a região com um zoom para a gente ver um pouco mais de perto. Então, aqui é a região foco do eclipse. Nós vemos a linha da Lua no meio do céu, em oposição a Sol no fundo do céu. Então, aqui na parte de baixo, no fundo do céu, nós temos Vênus, Sol, Mercúrio e Nodo Sul, que são aqueles astros que estão ali no signo de Escorpião. Lá em cima, nós temos Urano, Lua e Nodo Norte. Então, essa é a região mais intensificada pelo eclipse. Agora, é muito interessante a gente notar, como eu havia dito, que, além de termos a linha de Urano no meio do céu, que está conjunto à Lua, aqui nós temos também a linha de Saturno no descendente. Como sabemos, Saturno está na quadratura com Urano, Saturno é foco daquela configuração T. E aqui a linha de Saturno no descendente cruza com todas as outras linhas. Cruza, que é exatamente a quadratura mundana, aquela quadratura que nós vemos no mapa astrológico, está representada geograficamente aqui. Esta linha de Saturno no descendente, ela cria parans. O paran é um tipo de cruzamento. Ela está formando os parans com o eixo nodal, nodo norte e nodo sul, está formando o paran também com a Lua e Urano no meio do céu, e do outro lado também cruza com as linhas de Mercúrio, Sol, Vênus, nodo sul, no fundo do céu. A quadratura, ou essa linha, o paran, entre Saturno no descendente e os demais astros, adiciona muito mais tensão a essa região. Saturno e Urano, em aspecto tenso, são conhecidos também por se manifestar como cataclismos, infelizmente. Além disso, aqui neste mapa com zoom, eu adicionei outros astros,
alguns deles são os planetas hipotéticos ou transnetunianos utilizados na astrologia uraniana, como, por exemplo, o planeta Vulcano, que é como se fosse um Urano ainda mais extremista, ele representa forças completamente fora do nosso controle. Aqui a gente também vê uma linha de Vulcano no ascendente. Também temos aqui a linha de Plutão no descendente, passando pela mesma região. E junto nós temos a linha de Éris no ascendente. Éris é um planeta dos mais lentos do nosso sistema. Ainda se fala muito pouco de Éris, mas também é um planeta de extremos até certo ponto. Éris, na mitologia, é a deusa da discórdia. Portanto, também temos essa linha de Éris passando por esta região. E ainda uma outra que vale a pena a gente mencionar é a linha de Hades no ascendente. Hades, na astrologia uraniana, é um planeta associado com forças também muito obscuras, às vezes com doenças, com morte, com tragédias. Então, é uma região que está, de fato, bastante tensa durante todo este período. Se a gente levar em consideração que os eclipses têm os seus efeitos funcionando por até 6 meses, até o próximo eclipse lunar, então, nos próximos 6 meses, essa região vai estar provavelmente nos noticiários. Além desse momento atual, quando o eclipse acontece, a gente sempre diz também que os efeitos dos eclipses, eles são sentidos 3 semanas antes e 3 semanas depois, de forma mais intensa, ou seja, no período que eles estão acontecendo. E esses efeitos continuam a reverberar pelos 6 meses seguintes, porém, cada vez que um planeta importante passa por aquele grau do eclipse, ele é ativado novamente. Principalmente, há uma nova ativação potente aproximadamente 3 meses depois, quando houver uma outra lunação acontecendo num grau próximo do mesmo ritmo deste eclipse. Ou seja, daqui a mais ou menos 3 meses, quando nós tivermos lunações acontecendo no signo de Aquário e de Leão, esse eclipse volta a ser ativado. Não apenas esse de hoje, mas os eclipses atuais, de 2 de Escorpião e de 16 de Touro. Então, ali entre janeiro e fevereiro, quando nós tivermos a lua nova de Aquário e a lua cheia de Leão, nós vamos ter esses eclipses sendo reativados de maneira potente mais uma vez. Então, voltando, eu tinha olhado o mapa para Greenwich, agora eu vou olhar especificamente o mapa de Brasília. Então, eclipse lunar total a 16 de Touro. No horário de Brasília, esse eclipse acontece, a lua cheia acontece às 8h02. O eclipse em si, como eu já tinha dito, ocorre às 8 em ponto. A lua cheia está conjunta a Urano, conjunção de 1 grau, como eu já disse, oposta a Vênus, que é dispositora do eclipse. O que vai mudar aqui em relação a tudo que eu já tinha dito é o eixo de casas, porque no mapa de Greenwich, os planetas de Escorpião estão na casa 10, Lua e Urano estão na casa 4. Aqui já ocorre de uma maneira diferente, porque o stellium de Escorpião está na casa 11. A casa 11 é uma casa que tem a ver com as instituições públicas, especialmente com o Congresso, especialmente com Senado e as casas legisladoras.
Casa 11 é uma casa altamente ideológica. É interessante a gente notar que do outro lado nós temos Lua, Urano e Nodo Norte na casa 5. O Nicholas Campion atribui a casa 5 às elites do país, mas a casa 5 também tem a ver com a classe artística, com a forma como o país expressa a sua criatividade, as artes, os espetáculos. Então, há uma tensão muito forte aqui, talvez entre elites e Congresso, ou entre a classe artística e esses poderes, essas instituições. O Saturno, ele vem para a casa 3. A casa 3 já tem a ver com rodovias, espaços públicos, com locomoção e movimentação de pessoas pelas ruas, pelas estradas. A casa 3 também tem a ver com educação. E aí, uma das coisas que a gente já vê de forma muito clara é que nós estamos tendo esses bloqueios na circulação de pessoas desde o período das eleições. No dia das eleições, nós vimos a Polícia Rodoviária Federal fazendo blitzes para tudo quanto era lado. Se argumentou que era uma tentativa de atrasar eleitores para a votação ou até de impedir que eleitores chegassem às urnas. Então, ao redor de todo o Brasil, vimos todo tipo de bloqueio, atrasando as pessoas na circulação. Vimos até mesmo exército nas ruas. Após o resultado das eleições, as ruas e rodovias, algumas rodovias continuam bloqueadas dessa vez, com partidários do presidente Bolsonaro protestando contra os resultados que foram conseguidos de forma limpa e democrática. Então, este Saturno na casa 3 está sinalizando a tensão muito grande acontecendo nas ruas, acontecendo nos espaços públicos, de circulação, nas rodovias. Esse bloqueio acontecendo aí durante esse período. Lembra que os eclipses eles já começam a ter efeito várias semanas antes. Saturno é o foco dessa cruz T. Aí a gente também olha agora uma outra coisa que também é muito interessante é que quando existe um eclipse, a Lua e o Sol também estão fazendo aspectos por declinação, não apenas por longitude. Porém, aqui não é somente Lua e Sol. A gente, de fato, vê aqueles dois grupos de planetas que se opõem nos signos de Touro e de Escorpião, eles também estão, de certa forma, se opondo aqui nas declinações. Então, nós vemos aqui Lua, Nodo Norte e Urano a 16 graus ao norte, e vemos Sol, Mercúrio, Vênus, Nodo Sul e Saturno a 16 graus ao sul. Ou seja, as declinações confirmam e enfatizam um pouco mais esse clima extremamente polarizado, esse embate muito ferrenho que a gente vê representado por aquela oposição muito forte entre Touro e Escorpião. Então, as declinações adicionam um pouco mais de ênfase e de força a esta oposição. Aí a gente coloca, então, o mapa do eclipse sobre o mapa da independência do Brasil. Então, aqui no centro, você vê o mapa da independência, levantado para 16 horas e 8 minutos. Esse é um mapa retificado para o dia 7 de setembro.
E é muito interessante porque, aliás, deixa eu olhar aqui. Antes de eu olhar sobre a independência, eu quero relembrar uma coisa. No mapa do eclipse parcial, A2 de Escorpião, o eclipse, que era Sol, Lua e Vênus, A2 de Escorpião, caiu exatamente em cima do Marte do Brasil. Nós temos o Marte A3 de Escorpião, na casa 9. Marte representa agressividade, a maneira de o país se afirmar e se defender, mas principalmente representa as polícias, o militarismo, representa essas forças bélicas. Esse Marte foi extremamente acionado por este eclipse. E nós temos o Marte na casa 9, que é a casa do judiciário. Então, aqui, o país está inteiro inflamado, inteiro belicoso. Esse eixo de casas 3 e 9, além de ter a ver com educação, com as comunicações, também tem a ver, de novo, com a circulação. É o eixo das viagens. Aqui na casa 3 a gente fala de transportes, de rodovias. Na casa 9 a gente fala da aviação e dessas viagens mais longas. Então, esse eixo aqui está propenso a bloqueios. Mas vamos voltar então para o eclipse lunar em Touro. Agora, o eclipse lunar total, a 16 de Touro, acontece de fato dentro da casa 3 do mapa da independência, numa conjunção super ampla com o Saturno que nós temos na casa 3. Principalmente o eclipse acontecendo a 16 de Touro faz uma quadratura de 1 grau a Vênus do Brasil, que está a 17 de Leão. Então, Vênus representa também, além de ter a ver ainda com questões do feminino, Vênus representa a criatividade. E ali, essa Vênus está no descendente, representa no descendente entrando na casa 7. Isso tem a ver também com as relações com outros países, com os parceiros. Essa Vênus está bastante pressionada, como ela tem estado pressionada ao longo de todo o ano, porque ela está recebendo a quadratura de Urano e recebendo a oposição de Saturno. Então, esse eclipse, ele mobiliza grandemente o mapa da independência do Brasil. E Vênus é um planeta também de acordos de negociação, é um planeta que representa a busca da paz, da conversa, é um planeta gregário. Vênus estando pressionada dessa maneira por este eclipse, é como se ela estivesse encurralada, de mãos atadas. Não há muito espaço para se negociar. Então, o clima aqui é, de fato, bastante tenso. A outra coisa que também é importante, voltando aqui para o mapa sozinho, nesse mapa levantado para Brasília, o planeta mais angular é exatamente Marte. Então, quem manda nesse eclipse para o Brasil é a belicosidade de Marte. Como já falamos, Marte está retrógrado em Gêmeos, é ele que comanda Escorpião. Retrógrado em Gêmeos, fora de limites, numa qualidade extremamente perigosa, selvagem, até meio louca. Então, as pessoas não medindo as consequências dos seus atos, agindo de forma completamente impulsiva e potencialmente destrutiva. Então, é como se houvesse pequenas guerras aqui sendo deflagradas, sendo precipitadas. Esse Marte, sendo o planeta mais angular, não ajuda nem um pouco no clima que a gente está vivendo no Brasil atualmente. É bastante perigoso, inclusive. Como sabemos, Marte está quadrado com Urano, com Netuno. Ele ficou retrógrado, quadrado com Netuno, o que indica ações
treslocadas, ações muito confusas, com motivações talvez espúrias ou muito nebulosas. E o Marte está quadrado com Netuno e Júpiter, que estão exatamente dentro da casa 4, que representa a nação. E esse Netuno, dentro da casa 4, sugere esse momento extremamente confuso pelo qual estamos passando. Um momento de profunda incerteza. Além do mais, o que a gente também sabe desse eclipse é que, atualmente, o Mercúrio do Brasil, o Brasil tem Mercúrio a 23 de Virgem. Esse Mercúrio está recebendo um trânsito lento de Netuno desde 2021, e esse trânsito ainda se estende por boa parte de 2023. O eclipse congela, fixa a oposição de Netuno a Mercúrio, vitalizada, potencializada pelo Marte retrógrado em Gêmeos. O Mercúrio do Brasil é de suma importância porque, além de reger o Sol virginiano do Brasil, também rege a Lua natal, que está em Gêmeos. Por isso, a gente atravessa esse lamaçal, esse mar de lodo, esse momento tão incerto, tão confuso, tão cheio de fake news, que a gente não tem mais como saber o que é verdade e o que não é. É tudo muito difícil. Esse eclipse coloca mais cortina de fumaça, adiciona um gás altamente explosivo, representado por essa quadratura de Marte e Netuno. Então, gente, de um modo geral, a gente precisa ter muita cautela aí nessas próximas semanas. O clima está realmente muito explosivo, destrutivo, bastante perigoso. Isso não é para botar medo em ninguém. Isso é exatamente o contrário, é para a gente ter consciência e estar muito mais atentos aos nossos atos, às nossas atitudes, para a gente não responder a provocações, para a gente funcionar como elementos de paz, como elementos de apaziguamento, porque isso aqui está um barril de pólvora e pode explodir de fato. Então, a gente, como indivíduo, também tem a responsabilidade de agir com muito bom senso, de agir de forma muito pragmática e muito, especialmente, com muito pé no chão. O pior que a gente pode fazer nesse momento é se deixar levar pelas paixões, pelas ideologias, pelas convicções muito ferrenhas, porque as coisas podem sair de controle. Então, o eclipse ativa pontos nevrálgicos desse mapa, pontos realmente críticos, e os indivíduos e nós, como povo, precisamos agir com muita cautela durante esse período. Esse eclipse, ele é o membro número 20 da série Saros Lunar 136. Esta série nasceu no Polo Norte, por isso todos os eclipses acontecem conjuntos ao nodo norte da Lua. É uma série relativamente jovem. Deixa eu olhar aqui. É uma série relativamente jovem. Ela iniciou em 13 de abril de 1680. Então, esta série está entrando na fase dos eclipses totais. E essa fase de eclipses totais dura alguns séculos. Mas vamos olhar aqui o mapa de início desta série. É um mapa que se origina com o eclipse lunar no eixo de Libra e Áries. Um eixo que está diretamente associado com as relações, com as parcerias, com os acordos, com a diplomacia. O eu, seja esse eu um indivíduo, seja um país, se relacionando com o outro.
também seja um outro indivíduo ou outros países, buscando fazer as parcerias. Neste mapa, nós vemos Nodo Sul, Marte, Urano, Quíron e Sol, então tem um superestélio no signo de Áries, e a Lua está sozinha, isolada lá em Libra, digladiando com todos eles. Então, é um eclipse bastante tenso para a Lua, traz esse tema das negociações, esse tema de se buscar consenso, de se buscar parcerias, de se buscar o diálogo. Mas é um diálogo potencialmente difícil, porque essa Lua está sozinha, de fato, lá no signo de Libra. A outra coisa importante desse mapa é que essa Lua é uma alça de balde aqui, pode ser uma alça de balde ou mesmo uma alça de ventilador, mas ela é o ponto focal, porque ela está sozinha do outro lado, enquanto aqui a gente tem Plutão em Câncer de um lado e Netuno em Aquário de outro lado, fechando esse feixe. É um feixe que vai além dos 120 graus, mas ainda é um feixe. A Lua está lá sozinha. Então, é uma série que também vem falar, tem uma tônica muito emocional, uma tônica lunar muito forte, em que instintos estão de fato muito ativados. Nessa série, essa série também nasce, ela traz também uma assinatura de Saturno-Urano. Por quê? Nós vemos aqui Saturno em Câncer se aproximando de uma conjunção a Plutão. Saturno a 3 de Câncer, Plutão a 11 de Câncer. Era uma conjunção bem ampla, mas Saturno está indo ao encontro de Plutão. E também temos uma conjunção de Marte e Urano em Áries, esse Marte regendo Urano, em quadratura. Ok, por aspecto, Saturno não está ainda em quadratura a Urano. Saturno está a 3, Urano está a 16, então tem 13 graus de distância entre eles, mas se pode considerar uma quadratura por signo. É uma série que nasce durante uma quadratura crescente de um ciclo de Saturno-Urano. De certa forma, ela também fomenta, ela estimula essa tônica Saturno-Urano que está presente atualmente. A outra coisa importante é que podemos desconsiderar a quadratura Saturno-Urano porque não está em orbe de aspecto, mas definitivamente Urano quadra Plutão. Urano em quadratura com Plutão. É aquilo que a gente viu acontecendo nos anos 10, ali entre 2010 e 2018, que esses dois planetas ficaram em quadratura por muitos anos. Todo aquele tumulto, toda aquela turbulência que a gente viveu por muitos anos. Urano-Plutão é o rolo compressor passando por cima da gente. São forças que estão completamente fora do controle da consciência humana de uma forma individual. Então, é uma série que traz realmente uma tensão muito grande, uma tensão bastante forte, especialmente do ponto de vista das relações, sejam elas relações pessoais, sejam elas relações coletivas. Vênus, que é regente da Lua Libriana, onde esse eclipse, onde essa série começa, pelo menos está em boa forma. É uma Vênus que está em Peixes e ela faz um trígono a Plutão. Já é alguma coisa. Porém, a Lua em si, como já dito, ela está em oposição a Urano e a Quíron, que não é uma oposição fácil de ser resolvida. Então, é uma série, de fato, bastante difícil.
Essa série, aqui a gente vai olhar o mapa da série sobreposto ao mapa da independência do Brasil. Então, nós vemos a, a Lua desta série ativa bastante a Casa 9 do Brasil, que abre em Libra, que é a casa do judiciário. Então, aquele feixe que nós vemos no mapa da série coloca Netuno no ascendente do mapa do Brasil. O Netuno aqui fica angular, sobreposto no mapa do Brasil, representando mais uma vez o momento de grande confusão, de grande caos que a gente está vivendo. O Netuno, abrindo esse feixe aqui, coloca aqueles planetas de Áries dentro da casa 2. A casa 2 é a casa dos recursos do país, do dinheiro, do tesouro. Então, tem muita tensão aqui também ocorrendo nessa esfera. O Sol do mapa desta série cai também dentro da casa 3. O Sol está dentro da casa 3 sobre o mapa da independência, então ativa a casa 3 do Brasil também. E como se não bastasse, nós ainda temos o Mercúrio desta série em conjunção ao Saturno do mapa da independência. Ou seja, esta série, de fato, pressiona alguns botões muito sensíveis do mapa do Brasil, do mapa da independência. Júpiter também faz uma quadratura a Vênus, aquela que já está bastante pressionada pelo eclipse atual. Então, é uma análise aí bem rápida do mapa da série Saros Lunar 136 sobre o mapa da independência do Brasil. Bom, concluindo essa parte aqui da apresentação, eu vou lembrar de novo desse slide que eu já tinha mostrado em outro vídeo. É preciso muito preparo para lidar com o inesperado. Essa frase não é minha. Eu peguei de uma publicação do Instagram, não me lembro agora, não sei quem é o autor, na verdade. E essa frase traduz muito a forma de a gente lidar com essa quadratura Saturno-Urano. Urano representa esse total inesperado. Como é que a gente se prepara para lidar com o inesperado? A gente faz o que está ao nosso alcance para deixar tudo pronto. Porque na hora que acontece alguma coisa, nós precisamos estar muito centrados e muito de posse das nossas faculdades e da nossa lucidez, principalmente. E aí, quanto mais instável está a energia no mundo exterior, quanto mais tem caos pelo mundo lá fora, mais serenidade a gente tem que preservar aqui dentro da nossa casa, da nossa alma. É preciso que a gente crie uma estabilidade interna para a gente não deixar que o medo, que é o pavor e a confusão do mundo externo nos contamine e nos faça também espiralar na confusão que está rolando lá fora. E a gente ter essa estabilidade interior não quer dizer controle, quer dizer, a gente confia na nossa atitude. Então, o Nodo Norte atualmente passeia pelo signo de Touro. O Nodo Norte aponta para a direção que devemos seguir, é aquilo que devemos buscar de forma consciente. O Nodo Norte em Touro vem falar de desenvolvermos uma atitude sensata, pragmática, de focarmos naquilo que é simples, de botarmos o pé no chão. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acalmar os nossos medos, acalmar o nosso coração e encontrar um ponto de ancoragem que pode muito bem ser o divino dentro de você. A gente precisa olhar para esse divino nesse momento, seja lá o nome que você dê a ele. Deus, Jeová, Buda, Jesus, Oxum, Oxalá,
qualquer que seja esse Deus para quem você reza ou ora, é um momento em que a gente também pode buscar essa confiança no divino. E também o Howard Sasportas, falando sobre o eixo nodal em Touro e Escorpião, com o nodo norte em Touro, ele diz que o nosso padrão mais fácil, o padrão regressivo, é a gente não apenas criar, mas ficar fomentando as crises. Qualquer problema, a gente já solta a granada e sai pipocando tudo, e a gente sai destruindo tudo, espiralando aí numa destrutividade muito grande, representada pelo Nodo Sul em Escorpião. E ele diz, com o Nodo Norte em Touro, antes de a gente criar grandes dramas, fomentar ainda mais as crises que já estejam acontecendo, respira, bota o pé no chão e vamos lavar a louça antes, né? Ok, chega alguém esbaforido te contando um problemão. Ao invés de você entrar em pânico, meu Deus, o que vai acontecer? Você fala, certo, estou ouvindo você, mas espera aí, antes de a gente fazer qualquer coisa, vamos fazer o jantar? Eu estou com fome. Vamos lavar a louça? A pia está uma bagunça, eu não consigo pensar no meio desse caos. Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos agir de forma prática, vamos resolver o que está diante da nossa frente no momento que as coisas estão acontecendo. Pragmatismo, sensatez, pé no chão, simplicidade. Nada de fazer provocações ou de responder a provocações. Então, vamos botar o pé no chão, vamos funcionar com o máximo da nossa sensatez. É o melhor que a gente pode fazer nesse contexto. Aí, a outra coisa, então, essa foi uma análise mais geral, olhando principalmente do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista mais pessoal e individual, como a gente lida com esse eclipse? O eixo nodal trafegando Touro e Escorpião está convidando também a gente para funcionarmos mais nesse modo pragmático, nesse modo sensato, nesse modo simples, ao invés de ficar criando grandes dramas. As pessoas mais afetadas por este eclipse lunar são indivíduos, são pessoas que têm planetas ali entre os graus 11 e 21 dos signos fixos, ou seja, entre os graus 11 e 21 de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Quem tem planetas entre 11 e 21 de Touro, atualmente está recebendo conjunção de Urano, uma descarga de alta voltagem energética, um convite para mudar radicalmente as coisas naquela área representada pelo planeta. Quem tem planetas ou ângulos entre os graus 11 e 21 de Escorpião está recebendo a oposição de Urano. Aí a gente tende a sentir um empurrão violento vindo de fora, nos obrigando a mudar. Esse empurrão pode ser sentido a partir do marido, da esposa, de um chefe, de pessoas muito próximas a nós que nos impactam de forma importante. Porque a oposição costuma ser sentida como algo de fora me pressionando para mudar. Então, com a oposição, talvez a gente sente o caos sendo trazido pelo outro, quem quer que seja o outro, como eu já disse, um parceiro importante, uma chefia e alguém que nos provoca, que nos faz sair daquela famosa zona de conforto, como diz o clichê. Se você tem planetas entre 11 e 21 dos signos de Leão ou Aquário, você está atualmente recebendo quadraturas tanto de Saturno quanto de Urano.
No caso, quem tem planetas entre 11 e 16, entre 11 e 17, de Leão e de Aquário, já não está mais recebendo os aspectos de Saturno, porque Saturno já foi muito para frente. Porém, ainda está recebendo o aspecto de Urano, principalmente quem tem planetas ali entre 14 e 18, que é os 4 graus por onde Urano trafega atualmente. Então, a pressão para mudar também é muito grande. Indivíduos mais afetados são exatamente as pessoas que têm planetas entre 14 e 18, por causa dos aspectos de Urano, e no caso de Saturno, a busca de segurança, quem tem planetas entre 17 e 25, porque Saturno está passando por esses graus lá em Aquário. E aí é importante você também olhar aonde você tem esses graus, onde você tem o segundo decanato do signo de Touro, porque essa área da sua vida também está sendo bastante movimentada. Ali você tem chances, né, de colocar uma nova energia, ali as coisas estão sendo mobilizadas. Pode ser um bom momento para transformações significativas, importantes na sua vida. Seguindo, além de todas essas análises, né, como isso acontece dentro do nosso mapa pessoal, também de maneira mais pessoal, um eclipse lunar significa a Lua está sendo eclipsada. A Lua na astrologia representa os nossos hábitos, o nosso lado mais instintivo, às vezes mais infantil, regressivo, mas também a Lua representa sentimentos, a maneira como reagimos às situações. E a Lua sendo eclipsada pode indicar esse momento em que a gente pode ter muitos insights a respeito das nossas dinâmicas emocionais, as nossas reações mais instintivas. Especialmente, indica um potencial fabuloso de a gente quebrar alguns desses padrões, de a gente mudar hábitos que a gente já percebeu que podem ser prejudiciais, que não nos favorecem. É um eclipse que pode nos ajudar a nos movimentar para o novo. É um eclipse de nodo norte. Qualquer que seja a crise que a gente enfrenta, essa crise pode liberar os bloqueios naquilo que está nos atrapalhando, pode trazer percepções, revelações, insights também preciosos a respeito dos nossos medos, a respeito das nossas limitações, das nossas inseguranças e inadequações, considerando aquele Saturno que está lá de foco de uma T-square. É um eclipse extremamente potente para nós, pessoalmente, porque traz um grande potencial de revelações sobre nossas dinâmicas emocionais, sobre aquilo que nos atrapalha, e até mesmo do ponto de vista bem prático, hábitos que a gente também precisa deixar para trás. Então, essa é uma percepção bem interessante a respeito deste eclipse. E para a gente ir concluindo, eu vou trazer os símbolos sabianos importantes dessa lunação, desse eclipse. Por que os símbolos? Normalmente eu falo de um, porque tem pelo menos 3 graus aqui muito importantes para a gente prestar atenção. Começando pelo grau da Lua, é uma lua cheia, é um eclipse lunar, nós temos 2 graus ativados. Por quê? Lembra do que eu falei? A lua cheia acontece, tecnicamente, no grau 17, ou seja, 1600, que já é considerado o grau 17. Porém, o eclipse ainda acontece com a Lua no grau 1559, tecnicamente grau 16. Por isso eu resolvi olhar para os 2 graus, para a gente ver
qual a diferença, quais os significados desses graus. Então, começando pelo grau do próprio eclipse, que é o grau 16, ou melhor, o grau 15 e 59, tecnicamente, o grau 16. O símbolo desse eclipse, a imagem que o símbolo sabiano traz para esse grau é um velho professor que falha em interessar seus alunos no conhecimento tradicional, que falha em despertar o interesse dos seus alunos no conhecimento tradicional. O Denis Rudyard diz que a ideia básica desse símbolo é a inadequação do conhecimento passado em tempos de crises. Gente, nós estamos numa enxurrada lamacenta de fake news. E a gente tenta dialogar com as pessoas, explicando isso não é verdade, isso é fabricado. As pessoas não escutam, elas estão assim, olha, eu não quero ouvir, eu não quero ver. Qualquer coisa que desafia aquilo que elas estão acreditando é recebido com rechaço. Então, é um clima de resistência a tudo que não concorda com aquilo que eu estou pensando. É muito isso aqui. Então, ele vem dizer que em tempos de crise, como, por exemplo, uma tempestade sendo enfrentada, o tipo de sabedoria aprendida no passado fica em segundo plano para ser revivido posteriormente em novas formas. O que é enfatizado nesse caso é a mudança. Conceitos tradicionais não são adequados para confirmar as novas condições de existência. Então, essas fake news fabricadas, a gente não consegue combater com esse diálogo comum, é o que está aparecendo, porque as pessoas simplesmente se fecham. Então, esse símbolo chama a atenção de um buscador, ao mesmo tempo que indica a tradição mais consagrada, que a tradição mais consagrada, às vezes, não tem uma resposta real para o problema. Então, esta é a imagem do grau 1559, ou seja, a dificuldade que nós estamos tendo de trazer a verdade à luz, de trazer a verdade à tona, porque é mais as pessoas acreditam naquilo, sabe aquele meme que a gente vê por aí? A moça falando para o avô, mas vovô, isso aqui é fake news, não é verdade. E ele diz, mas como pode ser fake news se diz exatamente o que eu estou pensando? Então, é uma campanha tenebrosa de confusão da verdade. As pessoas não sabem realmente no que acreditar. E, às vezes, elas não só não sabem, mas elas também não querem ver a verdade que está bem na cara delas. O outro símbolo, que já é o símbolo do grau 1600, traz uma outra imagem que também é bastante preocupante, porque a imagem desse grau é uma batalha simbólica entre espadas e tochas. De novo, Denis Rudyard diz que a ideia básica é: recusando-se a depender do passado, o buscador se torna guerreiro, lutando novamente contra a eterna grande guerra. Ele vem dizer que esse símbolo fala muito de uma grande polarização de valores. Aí ele lembra, quando Gautama, tendo procurado em vão as respostas para as suas perguntas entre os mestres da tradição, sentou-se sob a árvore Bodhi, ele teve que lutar sua própria batalha à sua maneira, mesmo que fosse uma luta interna. A luz espiritual dentro da alma maior deve lutar contra a vontade do ego, que só sabe usar os poderes deste mundo material e intelectual. Não há possibilidade de fuga. É a energia que surge do momento presente, o inescapável agora.
que o indivíduo ousado tem que usar na luta. Então, esse símbolo sugere, de acordo com ele, que a salvação é alcançada através da prontidão do indivíduo para enfrentar todas as questões como se houvesse apenas dois lados opostos. E ele vem dizer que essa é uma etapa de polarização de valores. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Não é isso que a gente está vivendo nesse momento? Então, uma polarização intensa entre espadas e tochas. Espada, se a gente lembrar do tarô, né, tem o naipe de espadas que representa o elemento ar, a racionalidade, que às vezes pode ser muito fria, muito cortante, e às vezes pode ser um excesso de convicção ideológica. A tocha pode nos lembrar o naipe de paus, que representa o fogo, o espírito, a intuição. Então, a gente está aqui numa batalha entre razão e intuição, entre saber entre ler com a mente ou confiar na intuição e no espírito. Não estou dizendo que nenhum nem outro está errado, mas é essa polarização muito forte que a gente está vendo acontecer. Então, é um momento bem complicado. E o último grau que eu queria trazer, o símbolo sabiano, é exatamente o grau de Vênus. Vênus está no grau 20 de Escorpião. E eu trouxe o grau de Vênus porque, afinal, Vênus é a dispositora do eclipse, é o planeta regente de Touro. E é essa, essa, esse símbolo, o símbolo do grau de Vênus, é um símbolo bastante preocupante. Eu, pelo menos, achei muito preocupante, porque ele vem falar, ele traz a imagem de um soldado obedecendo à sua consciência, um soldado resiste às ordens recebidas. O Denis Rudyard, de novo, vem falar que a nota básica desse símbolo estou aqui buscando as minhas anotações. A nota básica desse símbolo é uma prontidão para enfrentar os resultados de uma recusa em seguir padrões autoritários de uma sociedade agressiva. De novo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, a gente está vendo aí um choque, um confrontamento, um enfrentamento e uma recusa de atender disposições das autoridades maiores. Durante o dia das eleições, havia ordens expressas do Supremo Tribunal Federal, do STF, que não foram atendidas, que foram desobedecidas. E, atualmente, a gente continua vendo esse padrão bastante destrutivo e esse caos acontecendo. Porém, tudo isso vai passar. Tudo passa, isso também vai passar, e a gente precisa funcionar como elementos de pacificação, como elementos de apaziguamento, como elementos de esfriamento dessa onda de calor extremo, dessa onda de beligerância, de belicosidade. Então, de novo, a melhor coisa que nós podemos fazer neste momento é não responder às provocações, é evitar inflamar ainda mais os ânimos, é evitar fomentar ainda mais esse clima difícil, belicoso, que a gente está vendo por aí. Então, para a gente encerrar essa análise desse eclipse, é um eclipse bastante tenso, bastante intenso, representando muitas crises, ele
ele gatilha muito o mapa da independência do Brasil, por isso a gente está nesse momento bastante delicado, bastante esquisito, inclusive. Mas a gente tem esperança de que isso vai passar, as coisas não vão ficar assim para sempre. Em algum momento, a coisa importante de Touro é que a gente também ativa esse lado mais sensato, esse lado mais pragmático. E a outra coisa é, Touro é signo de terra, interessado em segurança material, em dinheiro, em algo palpável. Então, é um eclipse importante também para a gente pensar nas questões econômicas, e uma maneira de controlar todo esse caos é mexendo no bolso das pessoas. Por falar em bolso, esse eixo touro-escorpião também tem muito a ver com a economia, com a estabilidade ou instabilidade dos mercados. Um eclipse em touro, com Vênus nessa condição meio difícil, também requer muito cuidado, muita atenção no que tange aos seus investimentos. É um período que pode haver perdas, é um período onde os mercados podem, de fato, estar sujeitos a muita instabilidade, portanto, muita atenção quando você for movimentar o seu rico dinheirinho nos seus investimentos por aí. Em termos mais pessoais, essa série Saros, como eu disse, fala muito de relacionamentos. A oposição que Vênus faz a Urano e, simultaneamente, quadrando Saturno, ainda indica que Vênus está num momento bem periclitante, não favorece relações, não favorece acordos, muito pelo contrário, favorece rupturas, favorece desentendidos, desacordos. Então, é uma fase que não é muito boa para a gente ter aquelas conversas sérias. Agora, se você está numa relação que ela já se provou que não está saudável, que não é o que você está buscando para a sua vida, o eclipse pode representar exatamente o momento adequado de romper, de se livrar. E aí, sabe aquela história? Não foi perda, foi livramento. Então, esse é um momento em que muita coisa que sai da nossa vida, a gente precisa pensar exatamente assim: isso não foi perda, isso pode ter sido um livramento. Então, de qualquer maneira, a gente ainda precisa botar o pé no chão, ainda precisa esfriar a cabeça, acalmar o coração, serenar a alma, porque tudo passa. Isso também vai passar e a gente pode, antes de perder a cabeça e de botar uma tempestade no coração, vamos lavar a louça na pia. Vamos fazer o jantar, porque, inclusive, a gente pensa melhor de barriga cheia. Vamos também pensar e orar bastante para que as pessoas que não têm como pôr comida na mesa atualmente, porque a gente está vivendo uma situação calamitosa no Brasil, que voltou para o mapa da fome, pode ser até ofensivo o que eu estou falando para muita gente, porque nem todo mundo tem como fazer o jantar, simplesmente porque não tem comida. Então, que a gente consiga, de fato, restabelecer essa democracia e que essas pessoas possam voltar a ter segurança alimentar, que essas pessoas possam, de fato, voltar a ter acesso à comida básica, à comida na mesa. Então, vamos pensar nisso também. A gente tem uma chance de restaurar a segurança alimentar para muitos brasileiros nesse país. Lua em Touro, conjunto ao Nodo Norte, também sinaliza para isso, mas antes a gente precisa enfrentar aquele medo, a resistência ao novo representado por aquele Saturno. Bom, gente, espero que essa análise faça sentido para vocês, que ela possa iluminar, elucidar algumas questões.
E você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Assim que for possível, eu respondo, tá bom? Um ótimo eclipse para todos, que ele venha representar mudanças positivas na nossa vida. E que a gente tenha fé, sensatez, pragmatismo para lidar com tudo que está acontecendo. Tudo de bom para todo mundo. Até a próxima.